Paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou entrando aqui para fazer uma reflexão da palavra de Deus e serei bem breve. Um comentário de um pastor que ele falou sobre os pastores que têm o dom de cura, trabalham com libertação, trabalham com campanhas na sua igreja, ou pastores que realizam cruzadas, né? Então eu vendo o vídeo dele, né? Ele falando de uma forma irônica, criticando os pastores, os missionários, os evangelistas, até mesmo pastores de igreja, né? E eu observando essa colocação dele, eu pedi para Deus uma palavra e quero compartilhar com os irmãos, né? Mostrando que não é dessa forma. Nós primeiro temos que analisar a situação, né, sobre tudo isso, né? Existem campanhas que nós fazemos para restauração de casamento, para portas de emprego. E existem curas físicas também, através do dom de curar. Existem libertações, né? Eu analisando o que o pastor colocou, eu vim aqui em defesa dos meus amigos pastores que realizam cruzadas, campanhas, e homens que têm dons espirituais, né? Que curam as pessoas em nome de Jesus, que expulsam demônios e realizam grandes obras na terra. Então esse líder, esse pastor falou de uma forma menosprezando os homens de Deus, colocando para baixo, né? Eu não vou falar o nome do pastor pela ética, né? Mas eu vou citar alguns capítulos aqui em defesa dos homens de Deus. E está em Números, capítulo 12, versículo de número 10. Eu vou logo ler aqui. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ó Senhor meu Deus, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, ou que havemos de ter pecado. Então, aqui vai narrar a história de Miriam, né? E por ela ter feito um ato de desobediência naquele momento, você pode ler em casa a história de Números, capítulo número 12, versículo de número 1 em diante. Você vai até o versículo 16, né? E você vai ver que Deus ali, a ira de Deus veio sobre o corpo de Miriam, e adquiriu uma lepra no corpo dela. Eu, fazendo uma análise, e uma vez um rapaz me perguntou, né, como é essa questão de maldição, né? Eu falei, olha, tem dois tipos. Tem a maldição que o homem lança sobre uma pessoa. Essa maldição ela pode ser quebrada. A maldição que o homem, por exemplo, um pai lança uma maldição, uma palavra sobre o filho, que ele não vai prestar, que ele vai dar errado a vida dele. E então essa maldição falada, ela é lançada de uma pessoa para outra. Maldição de uma pessoa para outra. Eu ouvi a história de um rapaz que ele queria ser, a mãe dele queria que ele fosse a família um advogado. E ele queria ser missionário. Queria ser um missionário. E ela lançou a palavra de maldição. Missionário passa fome, missionário não tem nada na vida. Ele se formou, foi consagrado, viajou em muitos lugares, mas tinha uma vida miserável. E ele foi ser atendido pelo um líder, né, que trabalha na área, né, espiritual.
E esse líder descobriu que a vida dele não dava certo porque a própria mãe amaldiçoou ele, dizendo que ele não ia prestar, que ele não ia dar em nada. E aconteceu isso. O poder que tem, né? Em Provérbios fala que a vida e a morte está na língua, né? O poder da vida e da morte. Né? Nós temos o poder para abençoar e amaldiçoar. E a maldição que o homem faz, ou uma obra maligna, por exemplo, tem como reverter. Tem como a gente quebrar aquilo ali. Através das campanhas, através das orações, das libertações. Né? No livro de Lucas, capítulo número 13, versículo 11, Lucas 13, 11, eu vou logo resumir aqui, diz que aquela mulher que estava encurvada, que tinha um problema na coluna, Jesus olhou para ela e falou que ela tinha uma obra maligna. A Bíblia fala que ela tinha uma obra maligna. Ou seja, era um espírito de enfermidade que estava alojado nela. Então, nós temos que entender esse propósito. O apóstolo Paulo, quando no auge do seu ministério, curava muitos enfermos, pessoas eram libertas, os demônios gritavam, saíam gritando, os paralíticos andavam. Ele exercia muito a fé, que ele pegava as suas roupas, rasgava as suas vestes, pegava um pedaço de pano para as pessoas eram curadas. Né? Então, a cura física, a maldição lançada pelo homem, nós podemos quebrar. Agora, a maldição lançada por Deus, só Deus pode quebrar. Só Deus pode desfazer. Aí, infelizmente, não tem como nós fazermos nada. Então, no caso de Miriam, o próprio Deus lançou a lepra sobre ela. O próprio Deus. Né? E ali a gente vê, no final a gente sabe da história, que ela foi restaurada depois de 7 dias. Mas vamos para o livro de... vamos ver a história de Ezequias, Isaías 38, capítulo 38. Depois eu vou deixar embaixo aqui. 38, versículo de 1 a 5. Isaías 38. Vai mostrar a história de Ezequias. Ezequias estava com uma enfermidade, né? E já estava à beira da morte. O Isaías entra na casa e ele volta, entrega o recado, fala: você vai morrer. Deus determinou a morte dele. Mas quando... aí já é a maldição dada por Deus. Não foi uma obra maligna. Então, naquele momento, ele retorna no meio da casa, do pátio. O Espírito Santo faz ele voltar. E ele fala com Ezequias, Isaías, né? Ele mandou ele colocar a casa dele em ordem. Então eu acredito que Ezequias se arrependeu naquele momento. O coração dele se arrependeu. Ele orou, ele se humilhou, ele se converteu. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Tem que se humilhar, tem que se converter. E a Bíblia fala que Deus ouviu. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Isaías 38. Vou procurar aqui, irmãos. Bem rápido. Ezequias. Jeremias. Veja o que eu acho aqui. 38. Aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta,
Ele disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Está bem aqui o segredo. Orou. E disse: Senhor, lembra-te, põe-te, que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Olha aqui, ó, coração quebrantado. Ezequias chorou muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias que o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Você está entendendo? E aqui houve uma humilhação. Então, as enfermidades, as maldições lançadas pelo homem, nós podemos quebrar com as campanhas, com os propósitos, com os jejuns e com os dons que Deus deu para cada um de nós. Então eu estou aqui para mostrar que, vou até deixar anotado aqui, para ficar bem transparente, né? Eu anotei aqui, ó, na Bíblia tem muitas passagens que a ira de Deus vem sobre a terra. Muitas passagens. Eu pelo menos anotei 20 aqui, ó. Vai embora aqui, ó. Aqui fala de Gênesis 3, a queda do homem, de Adão. Gênesis 11. Gênesis 19, destruição de Sodoma e Gomorra devido ao pecado que estava horrível na terra. Êxodo 7, aos 10 leprosos. Levítico capítulo 10, da Bíblia. O próprio Ezequias, que eu acabei de ler, Isaías 38. E muitas, Romanos 12, 8, Apocalipse 14, 9, Apocalipse 15, Romanos 1, 18, Efésios 5, 6, Apocalipse 6, 17, Apocalipse 19, 5. E muitas passagens que vai falar sobre a ira de Deus sobre o povo. O Salmo fala: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Né? Então, eu acredito que, como o pastor falou lá, né? Criticando os pastores, cadê as igrejas? Cadê os pastores? Cadê os pregadores? Então, eu vejo esse pastor e talvez uma ignorância da parte dele, sem consultar. Então, assim, a única forma que tem para Deus amenizar essa situação é o povo se arrepender, se humilhar, orar e se converter nos caminhos do Senhor. E essa aprovação, essas pestes, quando vem, você vê que estava Arão e Miriam, mas a lepra pegou em Miriam. Quer dizer que você que serve a Deus, que é crente, que é salvo, você que tem andado com a vida reta diante de Deus, nenhum mal vai alcançar a tua casa, a tua vida. Não vai alcançar você. Porque há uma blindagem espiritual sobre a tua vida. Nem praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Então, resumindo, a aprovação que é dada pelo homem, as maldições, as macumbas, nós quebramos. Mas aquilo que Deus ele manda sobre a humanidade, só Ele pode quebrar. Só Ele pode quebrar. E ela vem
para conserto. Ela vem diretamente para o povo que tem que se consertar. Se você está bem diante de Deus, somente mantenha a vida com Deus. Para os desobedientes, para o povo rebelde, vem a aprovação duramente. Mas se ele se converter, orar e humilhar, então aquilo ali Deus vai cessar naquele momento. E para você que serve a Deus fielmente, não se preocupe, nada vai atingir. Tem que ter a manutenção. A manutenção é viver a vida em oração, a vida com Deus. Para buscar e continuar a sua jornada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.